Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Olá, eu tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aí caminhando para a reta final. Eu queria agradecer as que permaneceram aí durante o curso, as que ainda estão colocando as aulas ainda no dia. Vocês ainda têm tempo, tá bom? Por volta de 1 mês aí. Vocês ainda têm esse tempinho para colocar as aulas em dia. Hoje a gente vai falar o que é ser uma mulher negra no Brasil. Nós começamos a falar sobre equidade racial na aula passada, com a Rita, uma aula maravilhosa. E hoje a gente vai dar continuidade. E vamos lá, tá? Eu vou compartilhar na tela aqui com vocês. E depois fiquem até o final para passar os últimos recadinhos a respeito aí da nossa reunião de formatura, ok? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Meninas, então, é o seguinte, a nossa aula de hoje é o que é ser uma mulher negra no Brasil. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar bem explícito é qual é a diferença entre mulher preta e mulher negra. Quando eu vou me identificar em uma palestra, ou eu vou fazer a minha identificação falando a respeito da minha pessoa, eu particularmente sempre gosto de me colocar, me posicionar como uma mulher preta, tá? Mas você também pode se posicionar como uma mulher negra. Existem várias discussões a respeito desse assunto. Eu vou trazer aqui, de acordo com a última pesquisa do IBGE, a maneira como está sendo feita essa classificação no Brasil,
tá? Eu vou deixar claro que em outros países no mundo existem outros tipos de classificação, então tudo que eu trouxe aqui para vocês é a respeito do Brasil, ok? Então, qual que é a diferença entre pessoa preta e pessoa negra? Então, de acordo com a última PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o IBGE, que ele tem feito, divulgado em julho, 47% dos brasileiros se consideram pardos, 43% brancos, 9,1% pretos e pouco menos de 1% amarelos ou indígenas, tá? Os amarelos aqui são considerados os asiáticos, ok? No caso de pessoas pretas, as que se consideram pessoas pretas seriam as de pele mais retinta, de pele mais escura. E pessoas pardas, as que têm a pele menos retinta, ou como as pessoas acabam classificando, as pretas de pele clara, ok? Então, para o IBGE, as pessoas que se consideram negra, tá? As pessoas que se consideram negras, elas estão entre as que se consideram pretas e as que se consideram pardas, tá? Para o IBGE, são tudo pessoas negras, ok? Eu gosto de me classificar como uma mulher preta, tá? Eu gosto de deixar bem claro. Mas isso é preciso que vocês entendam que vocês precisam ver a maneira como vocês se enxergam, como vocês enxergam a ancestralidade de vocês, como vocês olham para a família de vocês. Eu trouxe aqui, né, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, professor José Vicente, que ele fala exatamente isso. Ele sugere que, se você tem dúvida, que você olhe para a sua família, para o histórico da sua família. A gente precisa falar sobre esses assuntos, tá? Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de receio de falar sobre isso e tal, mas não se preocupem, não falem, a pessoa é preto, mas nem tanto, ou ela é morena, ou ela... Não, nós somos pessoas pretas, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas pardas, ok? Eu já ouvi também algumas pessoas falarem que pardo é papel. É engraçado como a gente acaba relacionando que pardo é papel, mas para a pessoa preta ou para a pessoa branca, por exemplo, a gente não faz esse tipo de referência, né? Então, no caso, por exemplo, pessoa branca, a gente não faz esse tipo de referência, branca é papel. Então, que a gente possa respeitar a maneira como a pessoa se enxerga e que vocês possam conhecer sobre a sua história, que vocês possam conhecer sobre a sua ancestralidade, que vocês possam situar as suas origens, e aí vocês tomem essa decisão de como vocês se enxergam como uma nação brasileira, da maneira como vocês acharem melhor, tá? É preciso haver esse respeito, é preciso haver esse respeito. E qual que é a sua responsabilidade na construção da nossa história? Não ficou muito bem nítido essa imagem, mas é preciso que a gente entenda que existe uma pirâmide racial, de gênero, e essa pirâmide, mais uma vez, por que que a gente precisa entender qual é o nosso posicionamento? O nosso posicionamento é a base dessa pirâmide, ou seja, mulheres negras. Então, partindo já do princípio que eu acabei de explicar para vocês, que quem são as mulheres negras? As mulheres negras são as mulheres que se consideram pretas e as mulheres que se consideram pardas. Nós estamos todas nessa base da pirâmide. É uma questão racial. A gente precisa entender isso para que seja construído políticas públicas, para que a gente consiga se posicionar politicamente. A gente precisa entender de uma vez por todas que todas que são não brancas, as mulheres que são consideradas não brancas, somos mulheres negras. Somos mulheres negras, ok? Então, nessa pirâmide existem homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras.
e nós somos a base dessa pirâmide. Tudo que existe para minorias, falta de direito, falta de posicionamento político, falta de legitimidade nas leis, falta de políticas públicas, falta de emprego, tudo isso existe muito menos para nós, que estamos nessa base dessa pirâmide. Essa foto é uma foto bastante emblemática e ela foi bastante questionada, inclusive pela Justiça do Trabalho, que é uma foto a respeito dos funcionários de uma empresa chamada XP Investimentos, e foi questionado, olhando na foto, se a gente conseguir olhar bem, primeiro que a gente vê pouquíssimas mulheres e nenhuma pessoa negra. E aí houve esse questionamento se não existia nenhuma política na empresa para a inclusão de pessoas negras, porque me parece que quando a gente vê uma foto dessa, a impressão que nós temos é que nós, pessoas negras, não somos capacitados para isso. Não somos capacitados para estar numa empresa, não somos capacitados para ocupar cargos, e quanto mais alto esse cargo, menor a possibilidade de chegarmos até lá. E isso por quê? Eu vou trazer aqui alguns outros exemplos. Se vocês fizerem uma busca no Google, tá? Inclusive, deixa eu fechar essa página. Eu abri aqui uma página anônima, tá? Por causa do algoritmo, conforme a gente vai mexer no nosso computador, ele tem uma tendência a buscar as escolhas que são da nossa preferência. Então, eu abri uma página anônima que é para o computador não fazer essa leitura do algoritmo. Abriu a minha página do Google, tá? E aqui eu vou começar a digitar para você coisas muito óbvias, tá? Então, por exemplo, por que a gente não se enxerga nesses espaços, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vocês podem fazer esse teste em casa também, vocês fazem uma busca de mulheres bonitas. Vamos colocar mulheres lindas. Vamos pedir para o Google buscar. Eu quero trazer essa reflexão, tá? Por que quando a gente busca uma imagem, assim, no buscador mais utilizado, né, na internet, de mulheres lindas, vocês não enxergam mulheres pretas, mulheres negras? Achei uma aqui, uma imagem, mas é uma imagem também provavelmente temática, né, a respeito de algo. Vamos buscar aqui mulheres engenheiras. Basicamente, mulheres brancas. É uma área que a gente não vê mulheres pretas, né? Muito difícil. Vamos buscar aqui mulheres médicas. Ok. Né? Basicamente aqui, vocês estão vendo na minha lateral, você vê uma ou outra presença de mulher negra. E assim você pode fazer para muitas coisas, tá? Deixa eu voltar. E vocês podem continuar fazendo essas buscas para muitas coisas, mas tudo isso para dizer para vocês que a gente não se enxerga nesse espaço, né? Pessoas com o meu biotipo, eu não me enxergo nesses espaços de nenhuma busca que eu faça na internet, né? No Facebook, ou no Instagram, ou é uma coisa muito irreal. E a gente precisa levar em consideração, né, que nós somos 56% de toda a população. Só que quando você vai buscar nesses espaços, você não encontra pessoas que têm o mesmo biotipo que a gente.
Deixa eu voltar aqui na apresentação. E aí, eu quero trazer para vocês alguns depoimentos maravilhosos de algumas mulheres que parecem com a gente, tem o nosso biotipo, faz parte da nossa comunidade, faz uma parte do nosso meio, e mulheres que estão ocupando outros espaços e que ainda assim são, às vezes, invisibilizadas porque a gente não enxerga elas, a não ser que a gente faça aí uma busca ativa a respeito delas, né? Então, eu vou trazer aqui alguns depoimentos, alguns emocionantes, alguns falando um pouco sobre elas também. E eu quero já agradecer a participação de todas elas, a contribuição riquíssima que elas deram para essa aula aqui de vocês, ok? Então, vamos dar uma olhadinha nesses depoimentos. Ser uma mulher negra no Brasil não é fácil, ainda mais quando você ocupa posições de liderança ou você tem profissões que não são as esperadas para uma mulher negra, como eu, que sou uma mulher negra e médica. Então a gente tem que estar sempre provando o nosso valor, provando que nós estamos aqui, que nós merecemos o nosso lugar. Mas eu acho que ainda assim vale a pena e a gente precisa continuar lutando pelo nosso espaço, pelo nosso reconhecimento e trazendo cada vez mais mulheres negras para estarem junto com a gente, lutando e buscando o seu espaço e conquistando o que nós todas merecemos. Olá, eu sou Lara Barreto, eu sou de Goiânia, atualmente moro em Salvador e queria compartilhar com vocês o que é ser uma mulher preta no Brasil. No dia a dia, ser uma mulher preta no Brasil é bem difícil, né? Eu imagino que de vocês, as que são negras, devam se lembrar de todas as coisas que acontecem no seu dia e que nos dá uma tristeza de ocuparmos os corpos que ocupamos. Mas recentemente eu ouvi uma grande pensadora que me contou um pouco sobre a história das mulheres negras que chegaram no Brasil e que eram ganhadeiras, era assim que elas eram chamadas. E o que elas faziam era basicamente trazer para a realidade que elas estavam naquele momento, após todo o traslado África-Brasil, o que elas viveram e como elas viviam em África. Então, trazer a ideia de mercado, de produzir algo a partir de seus conhecimentos e comercializar aquilo, de negociar aquilo com outras pessoas e viver o mercado, viver essa relação de troca contínua. E essas mulheres, que não nos é contada nos livros de história, mas que tem muitas referências escritas sobre estas vivências, muitas delas ficaram muito ricas e conseguiam com esse dinheiro trazer outras mulheres para dentro de suas casas, livrando-as da escravidão, juntando esse dinheiro para também trocar por alforria por aqueles que elas gostavam e assim criando uma grande comunidade. E assim se formaram várias sociedades. Então tem a Sociedade da Boa Morte, que fica em Santo Amaro, no interior da Bahia, que eu pude conhecer, que é muito legal. A Sociedade dos Desvalidos, que apoiavam outras pessoas e com pessoas que precisavam de suporte, de apoio e acolhimento. E tudo isso para dizer que essa referência também quer dizer o que é ser uma mulher negra no Brasil hoje. Relembrar essas histórias de riqueza, de abundância e poder trazer para o nosso dia, relembrando daquelas que estão ao nosso lado, de como a gente se apoia, que comunidade é essa que a gente já criou e já compartilha no nosso dia e como a gente pode usá-las ainda mais para nos apoiar nessa luta e nessa caminhada tão difícil que é ser quem somos neste país. Meu nome é Maria Aparecida da Silva Souto, sou conhecida como Tia Cláudia, tenho 54 anos, moro em Itaquaquecetuba, sou professora, sou uma PLP, sou cofundadora e secretária do COMPIR, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Itaquaquecetuba. Sou militante do Movimento Negro, da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Falar sobre a mulher preta na sociedade brasileira é falar sobre violência, é falar sobre discriminação, é falar sobre sofrimento.
principalmente se essa mulher for preta, periférica, de matrizes africanas. Sou mãe de santo candomblessista. O que nós vemos no atual sistema de governo é que somos massacradas de todas as formas, em todas as vertentes. Além de nos preocuparmos com a nossa segurança, com o nosso bem-estar, com o nosso bem-viver, ainda temos que nos preocupar com nossos filhos, com nossos esposos, companheiras ou companheiras, familiares. Temos que nos preocupar com a nossa exclusão no mercado de trabalho, onde, para se ocupar um espaço de poder, de chefia, é uma luta muito grande. A mulher, ela já ganha pouco em relação ao homem. Quando essa mulher é preta, a violação de seus direitos é maior ainda. Sou uma vice-diretora de escola, trabalho no ambiente de educação e eu ainda sofro intolerância de gênero, ainda sofro intolerância de cor, por ser uma mulher preta, por ser candomblessista. Então tudo pra gente é mais difícil. A gente sofre emocionalmente, psicologicamente, porque estamos cansadas, estamos saturadas. Essa pandemia, a população que mais sofreu foi a população preta, principalmente mulheres, que foram arrimo de família, principalmente as mulheres solo. Sempre estamos cuidando dos nossos e esquecemos de nós. Há de se haver entre as mulheres mais empatia e mais reciprocidade. Temos que lutar contra essa discriminação dos estereótipos e estigmas que se reproduzem na sociedade, na música, na cultura brasileira. Nós já fomos muito, nossos ancestrais, mulheres que vieram antes de nós, sofreram muito sobre a sua sexualidade, porque a nossa cor da pele, eles pensam que nós aguentamos tudo e nós não aguentamos. Nós somos mulheres, somos a base de uma sociedade. Quando nós vemos que a desigualdade na valorização social, política e cultural da mulher, ela é desrespeitada, nós temos que ficar preocupadas. Uma mulher não tem que ver a outra mulher como sua inimiga. Ela tem que ver a outra mulher como a companheira de luta, como uma igual. Quando haver mais força, mais união, mais empatia entre nós, eu acho que teremos mais espaços, ocuparemos mais espaço de poder. Temos que pensar que as desvantagens em relação a nós, elas são muito grandes. Os acessos às oportunidades sociais que deveria ser respeitadas, que nós não deveríamos lutar. Era só nós chegarmos lá e ter direito a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, a uma cultura de qualidade. E ter também a nossa cultura respeitada. Uma mulher, ela pode ser o que ela quiser. Mas quando essa mulher é preta e ela tenta falar, eles tentam silenciá-la. Mas graças a Deus, graças ao Oxalá, nós estamos tomando fôlego, nós estamos nos unindo, nós estamos tendo espaço de poder com os movimentos negros, principalmente de mulheres, com as promotoras legais, com o Guelé 10, com a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e outros movimentos que estão por aí. Por isso, há uma frase que temos sempre que ter em mente e sempre temos que ter dentro de nós para empoderar outra mulher. Quando uma mulher sobe, ela puxa lá
nós estamos tomando fôlego, nós estamos nos unindo, nós estamos tendo espaço de poder com os movimentos negros, principalmente de mulheres, com as promotoras legais, com o Guelé 10, com a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e outros movimentos que estão por aí. Por isso, há uma frase que temos sempre que ter em mente e sempre temos que ter dentro de nós para empoderar outra mulher. Quando uma mulher sobe, ela puxa a outra. Todas nós, pelo bem viver, pelo bem querer, uma cuidando da outra. Porque a situação em que vivemos, ela está bem difícil. Mas nós somos fortes, nós somos mulheres, já viemos com essa missão de fortaleza, de engrandecimento, de empoderamento. Olá, boa tarde, o meu nome é Lisiane, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de serviço social e eu fui convidada pela dona Patrícia a responder a seguinte pergunta: como é ser mulher negra no Brasil? Sobretudo, ser mulher negra no Brasil é sinônimo de sobrevivência. A gente percebe, né, nas estatísticas que nós, mulheres negras, somos mais afetadas pelo feminicídio, somos as menos representadas na TV, nas novelas, nos filmes e séries. Nós, mulheres, somos as que estamos ocupando menos espaços em empresas. Eu, por exemplo, quando eu iniciei no mercado de trabalho, as únicas pessoas negras que tinham eram eu e mais uma mulher negra que era funcionária da limpeza. E só com o tempo outras pessoas negras foram contratadas. E tudo isso a gente para pensar por que isso acontece, né? Por que existe essa falta de representatividade? E a gente consegue notar que isso vem muito, muito antes do que a gente possa imaginar, né? A gente ainda existem vários reflexos na nossa sociedade por conta da escravidão, que ainda é muito presente no nosso dia a dia, em que a gente percebe que homens negros, e principalmente mulheres negras, ainda sofrem muito com a marginalização e a sexualização, né? Por muito tempo, mulheres negras foram representadas apenas pela globeleza ou pela empregada doméstica da família rica, que é do elenco principal da novela da Globo. E você percebe que a única pessoa negra ali presente é a empregada da família. E a gente nunca consegue um papel de destaque, e quando consegue é só entre 1 a 10 trabalhos, né? E a gente para pensar por qual é a causa disso, né? E a gente entende que tudo isso é por conta do racismo, né? Porque nós, mulheres negras, a gente já tem que lutar para sobreviver contra o machismo, né? Porque ser mulher em sociedade já é difícil. Só que a gente tem que lutar 2 vezes mais, porque a gente é mulher e é negra também. E a nossa sociedade, ela sempre nos trata de forma totalmente desumana, porque nós não somos dignas de estarmos em espaços majoritariamente brancos, nós não podemos ocupar grandes posições no mercado de trabalho. A gente nunca encontra essas representações, né? E quando a gente encontra, são pouquíssimas, né? No mundo acadêmico, estar em sala de aula e perceber que existem pouquíssimas pessoas negras ali, existem pouquíssimas pessoas ocupando aquele espaço, né? Nós, mulheres negras, a gente cresce ouvindo das pessoas ao nosso redor que a gente precisa saber cozinhar, lavar, trabalhar para cuidar dos filhos, e muitas vezes a gente não quer isso, mas é isso que é imposto socialmente, que é esperado de nós, né? Quando uma mulher negra decide quebrar essa parede, essa linha, e falar: não, eu quero me tornar uma advogada, uma assistente social, uma médica, a gente percebe como o caminho ele é difícil, né? Ele é muito difícil, ele é muito lento, a gente vai caminhando a passos de tartaruga, porque são vários empecilhos que a gente encontra no caminho, seja por condições financeiras, seja porque no caminho a gente sofre com o machismo, seja porque a gente está nessa caminhada e a gente percebe que, por mais que o nosso trabalho seja bom,
a gente nunca acaba sendo escolhido, outras pessoas acabam sendo escolhidas e na maioria das vezes são pessoas brancas. Eu mesma já passei por uma situação como essa, em que a gente tenta, se esforça, dar o melhor que a gente consegue, mas a gente nunca consegue sair dali, porque parece que não existe espaço pra gente, né? E a melhor maneira que a gente tem de conseguir tornar as coisas mais leves para nós, né, é nos unirmos, estarmos cada vez mais próximas umas das outras, criarmos os nossos próprios espaços e ocuparmos esses espaços e continuar seguindo, lutando pelo nosso direito, né, porque a sociedade tem uma dívida histórica muito grande com pessoas negras, principalmente com nós, mulheres, e é nosso direito também, né, ocuparmos lugares em que, na maioria das vezes, são de homens brancos, seja no mercado de trabalho e no mundo acadêmico, ou em qualquer outra área. Nós merecemos ser representadas e, ao ocuparmos esses espaços, a gente não tem que lidar com as dificuldades, né? Porque a gente luta muito para chegar lá numa posição de destaque, mas quando chega nessa posição de destaque, as pessoas só desmerecem você, diminuem você, tratam você como se você não merecesse estar ali. Você sempre está num âmbito de competitividade, né? Porque aparentemente a sociedade nunca vê pessoas como nós como dignas de algo, mas a gente sempre tem que estar lutando e nunca desistir, né? Sempre estar ocupando ali, sempre estar lutando. E é muito, muito importante que a gente também continue estudando, se educando, para a gente perceber que a gente não merece estar em posições de servidão, que a gente merece sim estar em posições em que sejamos respeitadas, sejamos valorizadas e que não precisamos de pessoas brancas e nem de homens dizendo onde nós devemos estar e o que devemos fazer, né? E na vida, né, de uma pessoa negra, a gente encontra diversas mazelas no decorrer do caminho, né? Desde coisas como humilharem você por conta do seu cabelo ou acharem você menos inteligente só pela cor da sua pele. E isso todos os dias é cansativo, é doloroso, muitas vezes dá vontade de desistir e muitas vezes a gente se pergunta por que isso acontece, né? Mas a gente tem que continuar sempre ali lutando, correndo atrás e não desistindo. E uma coisa que eu gosto muito, muito de levar em mente é que eu estou trilhando esse caminho não só por mim, não é só por eu querer uma vida melhor para mim, mas é também para eu servir de representatividade para as outras mulheres negras que vão vir depois de mim, que vão ocupar os mesmos espaços que eu ocupei, e elas vão perceber que não estão sozinhas. Perceber que se eu conseguir, elas também vão conseguir, vocês também vão conseguir, porque nós somos dignas e nós merecemos estar ali. Então esse é o conselho que eu deixo para dar aqui para vocês, e é isso, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a depender do horário que vocês forem assistir esse vídeo. Meu nome é Eloia Porto, eu tenho formação em gestão de políticas públicas e trabalho com políticas públicas e estudo questões de raça e gênero. Bastante relacionado a políticas públicas. E quando eu vou falar de mulher negra ou questões de raça e gênero, eu gosto muito de falar a partir de uma perspectiva interseccional. E o que isso significa? A perspectiva interseccional trabalha para a não invisibilização de alguns grupos, como de mulheres negras, por exemplo. Por que eu falo da não invisibilização? Porque algumas políticas, por exemplo, de gênero, vamos fazer uma política de gênero, não consideram alguns grupos, né? Porque é mulher e tal. Tem uma professora chamada Kimberly Crenshaw, que ela estudou alguns casos no judiciário nos Estados Unidos. E tem um caso muito emblemático, que é o da General Motors, alguma coisa assim, onde um grupo de mulheres negras estava processando essa fábrica, né, a GM, General Motors, que é muito famosa, estava processando essa fábrica por discriminação contra mulheres negras. E aí, a fábrica foi apelar, né, para o juiz, falou assim, olha, mas não tem como a gente discriminar mulheres negras, a gente é uma empresa que abrange todos os tipos de pessoas. Então, a gente tem uma política de contratar mulheres e a gente tem uma política de contratar pessoas negras. E aí essas mulheres negras viraram para o juiz e falaram assim, sim, muito bom, de fato, essa empresa tem essa política de contratar mulheres e contratar pessoas negras. Só que todas as mulheres que essa
que essa empresa contrata são mulheres brancas. E todas as pessoas negras que essa empresa contrata são homens negros, né? Então, acho que esse é um ótimo exemplo para a gente entender a invisibilização da mulher negra, né, nesse espaço. É claro que isso acontece em diversos espaços. Então, numa análise, por exemplo, eu quero analisar mulheres. Se você não considerar a perspectiva de mulheres negras, ou de mulheres indígenas, ou de mulheres quilombolas, ou de mulheres ribeirinhas, você vai estar invisibilizando esse grupo em nome de algo universal, que é o grupo mulheres. Só que existem uma variedade de mulheres, né? Nós somos muito, muito diferentes. Isso é muito comum acontecer, uma por conta dessa não interseccionalidade, outra por conta do racismo, por conta do sexismo, que atuam junto. E a interseccionalidade, essa perspectiva, também diz que a gente sofre múltiplas discriminações, né? Uma mulher negra, eu não vou sofrer só sexismo separado, eu não vou sofrer só racismo separado, eu sempre vou sofrer, eu estou, não disposta, mas eu posso sofrer múltiplas discriminações por ser mulher e por ser mulher negra, e por ser uma pessoa negra. Né? Nunca porque só sou uma pessoa negra, mas sempre por ser um conjunto de coisas. Eu posso sofrer discriminação por ser uma mulher, por ser negra, por ser de periferia, né? Também, ou por estar no sul global, por não estar no norte global. O norte global são os países do norte, né? Estados Unidos, enfim, posso sofrer também discriminação. Por isso, a depender do lugar onde eu estou. Então, quando a gente trabalha a perspectiva da interseccionalidade, a gente trabalha para não invisibilização das mulheres negras, de outras mulheres também, de mulheres indígenas, de mulheres com deficiência. A gente sempre tem que considerar olhar para essa miríade de pessoas, né? Então, a interseccionalidade, ela não é só trabalhada em análise de pesquisas, ela tem que ser um olhar que a gente adota para o nosso dia a dia. Então, principalmente para quem trabalha com gênero ou para quem trabalha com raça, tem que considerar um olhar interseccional. Sempre. Porque se você não considerar esse olhar, você invisibiliza pessoas, E essa invisibilização é a mesma coisa que falar, olha, essas pessoas não existem. Quando a gente vai falar de dados, por exemplo, a gente tem um número de mulheres, a gente tem um número de homens, mas quem são esses homens? Quem são essas mulheres? Eles moram onde? Em qual região? Qual o nível socioeconômico? Qual é a cor? Né? Então, a gente tem que considerar esse olhar, porque senão, enfim, estamos num país que mais da metade da população é negra, e às vezes a gente deixa de fazer esse tipo de recorte de raça, quem dirá de raça e gênero, né? Enquanto mulher negra agora, eu acredito no campo do fortalecimento entre mulheres negras, acredito também no campo do fortalecimento entre mulheres, mas sem olhar interseccional, acho que não é possível a gente se apoiar enquanto mulheres, enquanto grupo, mesma coisa enquanto grupo de pessoas negras. Então, eu acredito muito no fortalecimento de mulheres negras, acredito muito no poder de articulação. Eu acho que isso vem das nossas ancestrais, é uma cultura nossa de mulheres negras. A gente que é mulher negra, quem é mulher negra vai saber, né? A gente tem uma cultura das nossas mães, das nossas avós, das nossas tias, muito forte, muito diferente, que envolve muito o campo da oralidade, que envolve muito, não estou generalizando, né, mas envolve muito o campo da oralidade, envolve muito o campo das práticas decoloniais, que eu posso falar sobre isso em outro momento, envolve muito o campo da oralidade, o campo da cura também, por ervas, é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo tinha toda mulher negra, assim, conhece ou tinha uma tia que era benzedeira. Então, os saberes orais, esse tipo, saberes que não estão na universidade, por exemplo, a gente carrega muito isso com a gente, e acho que isso é uma coisa preciosa, que deve ser valorizada em termos, enfim, quando a gente tá falando de mulheres negras, deve ser respeitada. Então, às vezes, não é só porque é uma pessoa foi à universidade que ela é, ai meu Deus, alguma coisa. Ou porque a pessoa não foi à universidade porque ela não... Enfim, se a pessoa não foi à universidade, ela não é nada, sabe? Eu acho que tem... A gente, que é mulher negra, a gente carrega uma multiplicidade de saberes que não envolvem só esses saberes acadêmicos, envolvem saberes ancestrais, de fazer, de jeito de falar, jeito de fazer, que eu acho que são muito preciosos, e quando a gente fala de mulher negra, a gente tem que considerar todos esses aspectos. Tá certo? Então, espero que vocês estejam gostando do curso e agradeço muito pelo convite.
Obrigada. Baseado em tudo isso, em todas essas informações, o que precisa ser feito? Baseado em todas essas informações, o que precisa ser feito? Isso aqui são só algumas ferramentas, tá? Algumas táticas aí que todo mundo pode adotar nas suas empresas, nas suas escolas, nos locais que vocês trabalham, aonde vocês estudam, aonde vocês militam, aonde vocês são de alguma forma ativistas dessas causas. E aí, apoiar a criação de políticas afirmativas de inclusão da população negra é importante, e nós vamos ainda trazer esse tema, tá? No mês de novembro, nós vamos trazer esse tema de políticas de ações afirmativas, a importância da política de ações afirmativas, né? E por isso que vocês também têm visto tantas pessoas conseguirem ascender de alguma maneira a cargos de lideranças, mais mulheres negras, pessoas negras nas universidades. Existe toda uma política de permanência nas universidades, porque também não basta só você incluir, você também precisa permanecer nesse espaço. Eu mesmo estou participando de um curso internacional também, que eu entrei através de uma ação afirmativa, né? Que eu fui para os Estados Unidos esse ano, então eu também fui através de ações afirmativas, né, levar esse trabalho que eu faço no terceiro setor do Centro Teresa, estimular práticas sociais de equidade racial no trabalho e nas suas comunidades. Então, trabalhem essa fala. Eu sei que, às vezes, parece repetitivo, parece que a gente está sempre falando as mesmas coisas, tudo, mas é importante a gente internalizar esses assuntos, é importante a gente falar sobre esses assuntos, é importante a gente fazer essa construção social no espaço onde, na nossa comunidade, no espaço ao nosso entorno, ao nosso redor, no espaço que a gente ocupa, porque a gente precisa normalizar esse assunto, né? O normal sempre foi a ocupação das pessoas não negras nesses lugares. E só que a gente precisa entender que somos maiorias, então a gente precisa atingir esses 50-50 entre homens e mulheres, e a gente precisa atingir também esses 56 da população negra, né? A gente precisa entrar nesses lugares, né? Eu mesmo já tive experiências. Minha família é uma família de composição de pessoas todas, basicamente todas pretas, todas negras, e eu já fui em vários ambientes com a minha família, onde só tinha a minha família de pessoas pretas, e aí eu sempre coloco os meus filhos para se questionarem, para olharem do lado e ver quem é que está sendo atendido e quem é que está atendendo. Quem são os funcionários e quem são as pessoas que estão sendo atendidas por esses funcionários, né? E em vários lugares que eu fui, muitos lugares eu era a única mulher negra, então a gente precisa se atentar o porquê que nós não estamos ocupando esses espaços. O que incutiram na gente, que a gente não era capaz de chegar ali, até aquele lugar? O que foi colocado? A gente precisa repensar os nossos espaços, o que foi colocado de geração para geração, toda essa estrutura colonial, é uma estrutura colonial, então, o porquê que nós não estamos ocupando esses espaços? Fortalecer iniciativas que promovam o desenvolvimento da educação, isso é você como professora, é você... Eu sempre me fiquei muito encucada, né, quando era contado, né, as histórias, né, como foi contada a história do Brasil para você, né, do descobrimento do Brasil, né, não houve descobrimento nenhum, porque isso que já era nosso, né, mas como esses povos foram sequestrados e trazidos para cá, né, e como as pessoas negras foram tiradas das suas comunidades, das suas famílias, sequestradas para o trabalho, para ser ocupado aqui, né, e como houve uma política de embranquecimento do Brasil para que houvesse toda essa miscigenação. Se hoje somos confusos
confusas em relação à nossa cor, é porque houve toda uma política por trás disso de branquecimento da população. Então, a gente acabou, nós pertencemos a um não lugar, porque nós não conhecemos a nossa história. Nós não conhecemos a nossa história. Então, faça essa busca ativa. Não espere alguém vir contar uma história para você. Vai atrás você da sua própria história, da sua família, da sua ancestralidade, de como, do local, né? Quem são essas pessoas, como foram essas formações, né? Essas miscigenações. E sempre incentivar o protagonismo negro. O que é incentivar o protagonismo negro? É colocar essa voz negra como primeira pessoa. Nunca alguém contando. Conte você a sua própria história. Assuma você as rédeas. Né? Se coloque nesse lugar de potência. Se coloque nesse lugar de poder. Se coloque nesse lugar de gerência da sua própria vida, do seu trabalho. Busque cargos. Eu sei que a maioria das mulheres acabam, principalmente mulheres, acabam se sentindo não capacitadas para ocupar certas vagas. E isso não é falta de capacidade. Você pode ter certeza. Isso é uma mentalidade que a mulher tem, de achar que não é capaz de ocupar certos espaços, de ocupar certos lugares. E a mulher preta mais ainda. A mulher preta, ela precisa provar sempre, muitas vezes, de que ela é capaz de estar naquele espaço. Então, façam essa reflexão, conheçam a sua história, entendam o porquê que a gente precisa ocupar esses espaços, o porquê que a nossa cara preta precisa aparecer em todos esses espaços, inclusive no Google ou em qualquer outro site de busca. E façam essa reflexão. Eu trago isso para vocês. Eu incentivo vocês a entenderem melhor sobre a década racial. Eu incentivo vocês a entenderem melhor o porquê que nós somos a base da pirâmide. E me procurem para qualquer dúvida que vocês tiverem no nosso grupo do WhatsApp, ou me chamem também no particular, se vocês quiserem. Sintam-se à vontade, tá? E obrigada por essa aula, obrigada por essa reflexão, obrigada por esse crescimento. Estamos crescendo juntas, estamos aprendendo muito. Tem sido um ano atípico, totalmente novo, né? Eu queria muito estar fazendo essa troca com vocês pessoalmente. A troca, a gente consegue tirar dúvidas, a gente consegue pensar, a gente consegue refletir sobre as nossas vivências. Eu queria que isso fosse presencial. Mas o ano que vem, tudo der certo, a dinâmica vai ser outra e a gente vai poder também fazer essa troca, ok? E um beijo para vocês. Sobre os nossos recadinhos, essa semana faremos uma reunião com as formandas, tá? Para decidirmos como vai ser a dinâmica da formatura, como será essa linda formatura. Não vejo a hora de poder abraçar vocês, entregar aí o certificado para vocês e a gente poder confraternizar e estar junta nesse momento tão gostoso que é você completar um ciclo da sua vida, tá? Um beijo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, ok? Até mais. Mais da metade da população brasileira se declara preta ou parda. A maioria tem acesso limitado a serviços sociais de qualidade e a postos de decisão. 2015 a 2024 é a década internacional de afrodescendentes. Reconhecimento, justiça, desenvolvimento. É assim que a ONU quer celebrar as importantes contribuições da população afrodescendente para o mundo. Enfrentar o racismo, a discriminação racial e a intolerância são as prioridades da década. Faça parte dessa história.